Kwawan Charles, conhecido como Bob por seus amigos e familiares, era um garoto quieto de 15 anos. Embora fosse muito reservado, ele tinha um grande amor pelo ar livre e por seu cachorro, a quem chamava de meu bebê. Bob morava em um confortável condomínio suburbano recém-construído em Youngsville, no estado da Louisiana, nos Estados Unidos, com sua mãe Roxane e o marido dela. No entanto, no final de outubro de 2020, Bob mudou-se para morar com seu pai, Kenneth, em Baldwin. Baldwin é uma cidade rural com uma população de pouco mais de 2.200 habitantes. Com uma população tão pequena, seus residentes consistem principalmente de famílias com raízes profundas na localidade, pessoas que provavelmente nasceram lá. Bob estava tentando se estabelecer neste local. Ele tinha acabado de começar na nova escola e estava tentando fazer amigos, o que era uma tarefa muito complicada por causa de sua natureza tímida, mas o jovem manteve contato com um amigo de sua escola anterior, um garoto de 17 anos chamado Gavin Irving. Gavin não teve uma educação tão boa quanto a de Bob. A mãe dele, Janet, tinha um extenso registro de prisão, que inclui acusações relacionadas a drogas, roubo e recebimentos de propriedade roubada. Como Bob, os Irvings também mudaram de casa na mesma época. No entanto, eles se mudaram para um pequeno trailer alugado na cidade de Lorenville, a 32 quilômetros de Youngsville. Este lugar era atingido pela pobreza e os trailers que estavam lá, em sua maioria, eram danificados, instáveis, sem manutenção ou velhos demais para serem considerados confortáveis. Infelizmente, após somente uma semana morando em Baldwin, no dia 30 de outubro de 2020, Kwawan Charles desapareceu. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixe aí o seu gostei e se inscreva no meu canal clicando no botão vermelho que está aí abaixo, escrito inscreva-se. E peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica e você pode ver que sempre consumir um conteúdo de qualidade. E caso ele não envie a notificação, me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. Então, dados os recados, vamos pro caso. O pai de Kwawan, Kenneth, ficou alarmado depois de algumas horas sem notícias do filho, porque percebeu que o rapaz havia deixado seu amado cachorro para trás. Ele sabia que Bob não conhecia muito bem a área e ainda não havia conhecido ninguém, saindo de casa apenas para ir à escola ou passear com o cachorro. Por volta das 19 horas daquela noite, Kenneth forçou a porta trancada do quarto de seu filho para descobrir que ele realmente não estava lá, o levando a entrar em contato com o departamento de polícia de Baldwin, mas eles demoraram muito para reagir, afirmando que o garoto provavelmente estava em um jogo de futebol. Nos primeiros dias da investigação, as autoridades fizeram o que elas sempre fazem, que é dizer que o jovem fugiu por conta própria e provavelmente ele havia voltado para Youngsville, cogitando a possibilidade dele ter tido algum tipo de problema com o pai. A polícia permaneceu relutante em fazer uma investigação até que descobriram algumas imagens muito suspeitas do dia 30 de outubro. Por volta das 15 horas, a filmagem mostrou Kwawan Charles sentado na calçada como se estivesse esperando alguém. Alguns minutos depois, um carro parou e ele correu para entrar. Segundos depois, alguns indivíduos parecem sair do carro. Eventualmente, 3 pessoas voltam e vão embora. A polícia acredita que antes de entrar novamente no veículo, Kwawan e os 2 indivíduos, presumivelmente os Irvings, entraram no quintal da casa de seu pai para brincar com o cachorro dele. O namorado de Janet Irving, Tyler Lee Gross, supostamente estava com eles quando Kwawan foi pego. A mãe do Kwawan deveria buscá-lo na casa de seu pai para cortar o cabelo mais ou menos na mesma hora em que o garoto foi pego pelos Irvings.
Não se sabe o motivo da Janet ter ido buscá-lo naquele dia, até porque a família do rapaz não tinha nenhum contato com ela e muito menos lhe deu autorização para aquilo. Infelizmente, aquela movimentação estranha foram os últimos movimentos registrados do garoto. Porém, agora a polícia tinha algo para investigar. A família de Kwawan, acompanhada pela polícia, visitou os Irvings no dia 3 de novembro. Garvin, o jovem de 17 anos, confirmou que ele e seu amigo estiveram juntos no trailer de sua família no dia 30 de outubro, mas ele disse que Kwawan havia ido embora mais tarde. Somente nesse dia, a polícia decidiu finalmente fazer um rastreio de celular, permitindo-lhes obter uma localização. Infelizmente, a poucos metros daquele trailer, o corpo sem vida de Kwawan Charles foi descoberto em um campo de cana-de-açúcar. O escritório do xerife disse que água e lama foram encontradas em seu pulmão, dizendo que o jovem se afogou. No entanto, a vala onde o rapaz foi descoberto não tinha mais do que água até os tornozelos. Então, como ele se afogou em um lugar tão raso assim? Quando a família do rapaz recebeu a informação de que ele havia se afogado, eles esperavam ver uma coisa. Mas quando viram as fotos de sua autópsia, eles notaram que o menino estava em um péssimo estado. As imagens mostraram que o Kwawan estava muito machucado, tendo lacerações na testa, além de uma parte de sua bochecha estar faltando. Por sua vez, o legista disse que aqueles ferimentos foram causados após seu falecimento por criaturas aquáticas. Porém, a família do Kwawan comparou as imagens dele na autópsia ao caso do Emmett Till, um rapaz negro que foi espancado por 2 homens brancos em 1955 no estado do Mississippi. Inclusive, os casos foram comparados nas redes sociais. A mãe do Kwawan tomou a decisão de divulgar as fotos da autópsia, afirmando que a família sentia que o mundo precisava ver aquilo, alegando que ela foi inspirada pela decisão da mãe de Emmett Till, que deixou o caixão do filho aberto em seu funeral. Após a divulgação dessas imagens, cerca de 100 pessoas marcharam em frente ao Departamento de Polícia de Baldwin e à Prefeitura para exigir transparência na investigação. Eles pediram a remoção do chefe de polícia, prefeito, xerife e o legista, pois sentiram que a morte daquele garoto não estava sendo levada a sério e investigada de forma justa. E que, acima de tudo, a falta de urgência da polícia tinha motivação racial. O chefe assistente, Sam Wise, reagiu a essas afirmações dizendo o seguinte: "Somos todos negros no departamento, exceto por 2 de meus oficiais de meio período. Fizemos o melhor que pudemos. Eu sou preto, o chefe é negro, somos quase todos negros aqui." Ele defendeu fortemente a investigação de sua pequena agência, dizendo que o trabalho de seus homens era profissional e apropriado, apesar da falta de recursos. Vigílias foram realizadas em memória do garoto e seu funeral ocorreu no dia 21 de novembro de 2020. Em um comunicado oficial à imprensa no dia 5 de novembro de 2020, o gabinete do xerife disse que iria investigar as estranhas circunstâncias da morte do garoto e acrescentou o seguinte: "Os investigadores entrevistaram vários indivíduos e coletaram evidências físicas que estão sendo processadas." Posteriormente, eles publicaram outra declaração compartilhando que estavam rastreando ativamente o paradeiro daqueles que estavam com Kwawan antes de sua morte e que obtiveram evidências em vídeo de um indivíduo não identificado, que indicava que o menino estava sozinho no campo onde ele morreu antes e depois que o vídeo foi feito. A polícia afirmou também que nunca acionou o alerta Amber porque as imagens mostravam que o garoto saiu voluntariamente, não demonstrando ter sido sequestrado. Enquanto isso, o trailer da família Irving foi minuciosamente verificado e os policiais não conseguiram encontrar nenhuma evidência no local. Alguns dias depois, no entanto, eles foram despejados daquele estacionamento de trailers, mas o dono do local disse que o despejo da família não tinha nada a ver com o caso do Kwawan. Em uma entrevista gravada com Janet Irving por um investigador particular contratado por Celina Charles, prima de Kwawan, ela afirmou que seu filho Gavin e o garoto fumaram maconha antes dele fugir da residência
e que ela não relatou sua fuga naquela noite. O advogado da família do rapaz disse que não há mais que meio metro de água na área onde Kwawan foi encontrado, e mais tarde ele disse o seguinte ao New York Times: "Alguém com 1,70 m normalmente pode se afogar em meio metro de água? Não, a menos que haja outra causa associada a isso." O relatório da autópsia preparado pelo Louisiana Forensic Center em 8 de fevereiro de 2021 revelou que depois de usar drogas na casa dos Irving, Kwawan foi visto rastejando em bueiros sozinho perto de uma escola, agindo de forma combativa e ameaçando se matar, indicando que ele pode ter tido um surto psicótico. A família Charles, no entanto, ordenou sua própria autópsia independente, pedindo ajuda online para arrecadar $15 mil, e logo eles levantaram mais de 100 mil. De acordo com os investigadores, os membros da família Irving relataram que o Kwawan estava drogado e tendo alucinações, porém o resultado da autópsia que foi pedida pela família Charles mostrou que o garoto tinha uma taxa de 0,014% de álcool no sangue, o que mostra que ele não estava sob nenhum efeito alucinógeno, levando à conclusão de que sua morte não havia sido acidental. Já no dia 9 de fevereiro de 2021, Janet Irving foi presa sob a acusação de não relatar o desaparecimento de uma criança e contribuir para a delinquência de um menor. No entanto, sua fiança foi fixada em $400 mil. Em novembro de 2021, a mãe de Kwawan processou o Departamento de Polícia de Baldwin e o escritório do xerife por não relatar o desaparecimento de seu filho ou tentar encontrá-lo. Nas semanas desde que seu corpo foi encontrado, a família exigiu a responsabilidade da polícia local, que eles dizem ter demorado em responder ao desaparecimento. A polícia de Baldwin supostamente inseriu Kwawan no Centro Nacional de Informações sobre Crimes, como uma pessoa desaparecida ou fugitiva, mas não notificou a polícia estadual e também não emitiu o alerta Amber. E no dia 5 de fevereiro, um relatório da autópsia forense indicou que não haviam sinais de luta antes do afogamento. No entanto, não chegou a declarar como o rapaz se afogou. Porém, em uma declaração respondendo a esse relatório, os advogados da família de Charles disseram que a única conclusão razoável é que a morte do garoto foi um homicídio. E é assim que chegamos ao fim dessa história, pelo menos por enquanto. Talvez em um futuro tenha algum desenrolar mais apropriado, até porque a polícia diz que o rapaz se afogou acidentalmente. A família do rapaz mostra que isso não era possível, e a gente fica nesse meio termo sem saber qual que é a verdade. Mas eu quero que vocês deixem suas opiniões nos comentários. Vocês acreditam que o Charles perdeu sua vida de forma acidental ou que ele foi vítima de um crime? Comentem aí que eu respondo todo mundo. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narro os casos e nunca do que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Se quiser apoiar o canal, temos várias opções como o Pix, o Seja Membro e o Valeu Demais. Vai de você escolher aí qual que você acha melhor. Por hoje é só, até a próxima e tchau!